Ari Fontoura, Fale. quem é você? Quem sou eu? Sou um cidadão curitibano, né? Nascido aqui em 1933, muitas pessoas pensam que eu nasci em Foz do Iguaçu, outros já espalharam que em Ponta Grossa, não, foi aqui. Aqui na Avenida João Galberto. Sou um ator, né? Me formei aqui também, como um autodidata, evidentemente, né? E o restante eu acho que as pessoas sabem tanto, né, de mim. Seu pai deixava você trabalhar em teatro? Ele não gostava, não. Achava que eu precisava ter uma outra profissão, que precisava algo assim parecido com aquilo que ele gostaria de ter tido e de ter sido e não foi, projeções, né? E acabei, na verdade, satisfazendo a ele, fazendo um curso de Direito até o 4º ano apenas. Eu acho que eu fui a pessoa que mais repetiu ciclos lá na universidade. Mas depois eu resolvi abandonar. Eu fui trabalhar com os irmãos Queirolo, você sabe muito bem, né? Fazendo lá um show junto com eles. Achei muito mais interessante do que ficar tapeando a mim próprio dentro da universidade, né? Lá o diretor, que era o Cartacho, achou que eu devia ter, pelo menos, deixado uma possibilidade assim de continuar, né? Mas nem isso eu fiz. Digo, não, aqui para. Você se considera um ator humorístico? Não, eu acho que eu sou um ator que pode fazer humor também, né? Como eu também não me considero nenhum cantor, eu acho que eu sou um ator que posso cantar. Enfim, essas coisas assim, mas é uma característica não. Se você me chamar de um comediante, acho que já está legal. Né? Você tem recebido as oportunidades que merece lá na Globo? Meu Deus do céu. E quanto, né? Eu estou na Globo há 43 anos, Simval. E eu passei por toda a grade da Globo. Fiz humor, fiz musicais, fiz comédia, fiz drama, fiz 40, essa com a novela de agora, que é essa Caras e Bocas, eu completei 46 novelas. Completei não. Atingi esse número. Ali, daqui a pouquinho a gente você já vai embora? Daqui a pouquinho a gente volta a falar do Rio de Janeiro. Bom, vamos voltar em Curitiba no começo, que as coisas estavam acontecendo aqui. O primeiro elo foi a Sociedade Paranaense de Teatro? Olha, você sabe muito bem que, porque você praticamente esteve comigo o tempo todo, né? Jacom veio depois. Onde você veio, Jacom? Marechal Noné. Existe lá na cidadezinha, na beira da linha do trem. Eu não me lembro como você chegou lá. Você chegou no Teatro de Bolsa. O Rubens Rolo e o Sival Martins fez um teste comigo na Rádio Clube Paranaense, para a Rádio Novela, isso em 1914, mais ou menos. Aí eu fiz um teste com o Sival e o Sival falou, não vai dar, vai fazer, o rapaz é bom. Aí eu comecei com você em circo, em teatro, em parque, em tudo quanto é lugar. Em jardim, em morando no Teatro de Bolsa também. Morei no Teatro de Bolsa, era um tipo... Você que... aquilo era meio hotel também. Era meio hotel lá, Mas qual era a pergunta? Sociedade Paranaense de Teatro. Sociedade Paranaense de Teatro a gente fundou em que ano, Sival? 1954. Eu me recordo que nós fizemos isso. Fizemos um espetáculo lá de Sim, a Moça Chorou, no Teatro do Colégio Estadual do Paraná, lembra-se? O patrono era uma malandragem minha, aliás, era o secretário de Educação. E a professora Eni Caldeira, né? Era diretora do colégio, lá do Instituto de Educação, tinha cedido para a gente aquela parte de trás, onde as alunas faziam ginástica. Lá nós fizemos um auditório, que era a grande pretensão da gente sempre ter um lugar para trabalhar, porque o Guaíra ainda não tinha reinaugurado, e a gente estava sem teatro aqui em Curitiba, né? Nós usávamos o Teatro do Colégio Estadual do Paraná, mas o professor Ribeiro, que era o diretor, não gostava muito de teatro, ele achava que quando tinha elenco misto era um problema, só tinha que fazer peças de... Não? Lia muito Shakespeare, né? Só queria assim, a moda do Shakespeare. Falar em Ari Fontoura, é falar em teatro, é falar em arte, é falar em beleza, é falar em professor. Professor de quê? Você lembra-se do Teatro de Bolsa na Praça Rua Barbosa? Então, eu estou tentando... Só um adendo. Antes do Teatro de Bolsa, teve o Teatro Experimental do Guaíra, né? Que foi o precursor do Teatro de Comédias do Paraná. Foi assim, olha. Em 1950, o Colégio Estadual do Paraná começou as suas atividades no novo prédio. Então tinha um auditório lá, como acho que ainda tem, um belíssimo auditório, 900 lugares.
passou a ser o único lugar onde a gente podia representar, etc e tal. Foi quando eu fiz eu resolvi fazer uma revista lá, imagina. Uma revista com as meninas dançando, etc e tal, e o diretor, que era aquele homem, intransigente, abessa, mas eu afinal consegui fazer essa revista, foi no dia 23 de setembro de 1950. Foi aí que começou uma companhia chamada Companhia Estudantil de Teatro. Ao mesmo tempo, tinha, e você estava lá, o conjunto de teatro do Colégio Estadual do Paraná. A gente fez a Rosa de Nossa Senhora, você não estava nesse elenco. Depois nós fizemos, tinha o ensaiador nosso, era o Norberto Teixeira, aquele português, por isso que a gente tinha um sotaque de português o tempo todo na peça, né? Ensinava pra gente, né? Não é? Depois veio uma peça que você fez, que era do Amaral Gurgel, recorda-se? Nome não. Foi, meu Deus, como é o nome da peça? Foi um drama que eu trabalhei também com você, ali nos conhecemos. Ali também conheci o Delair Rodrigues, e depois então a gente partiu para Nelson Rodrigues, fizemos Mulher Sem Pecado. Não sei se você não trabalhou, mas o René Dotti sim. O René, o Delair, aí já estava se formando um outro tipo de coisa. Eu saí da revista, passei para a companhia de teatro, propriamente dita, era uma companhia estudantil de teatro. Aí já estavam, e as pessoas começaram a vir. Tinha outros elencos aqui, tinha o elenco do Maranhão, que era o Teatro Estudante, que é talvez o mais credenciado naquela época, por causa do Pascoal Carlos Magno, que era... Tinha o Glauco Flores, que era na época só, não crítico propriamente, mas jornalista. Não é? E que depois o Menghini já era ator, sim, claro. E daí o Glauco Flores passou a exercer essa parte teatral, de direção e consultor de peças e tudo, quando o Teatro Guaíra começou. Que foi, antes ele já estava fazendo alguma coisa, mas efetivamente junto conosco no Teatro Experimental do Guaíra, que você já estava também. Mas nós antes disso estávamos já com a Sociedade Paranaense de Teatro. A gente ocupava o auditório da escola do Instituto de Educação. Lá nós fizemos nada, que conseguimos trazer do Serviço Nacional de Teatro o professor... Não, aquele professor que tinha um livro, único livro sobre técnica teatral, que ele deixou com a gente aqui. Fizemos nada, fizemos Deus lhe pague, você não fez também. A Família do Linhares, você também não estava. Eu acho que foram essas peças, A Mulher Sem Pecado. Depois você entrou no experimental, né? Você não fez, sim, A Moça Chorou, né? Fez não. Uma Mulher do Outro Mundo, do Noel Coward. Você não fez A Importância de Ser Severo, do Oscar Wilde, também você não fez. Mas no Teatro Experimental, em 1955, que a gente começou a trabalhar juntos. É verdade. É proibido suicidar-se na primavera. Fizemos aquela peça ótima, aquela comédia, Colégio Interno, direção do André Vion, não é verdade? É verdade. Depois veio o Teatro de Bolsa. Daí eu botei na tua cabeça que você podia ser uma pessoa que era importante no teatro, que era sair pelo comércio afora para catar dinheiro pra gente e fazer uma tal revistinha que eu tinha visto no Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo, quando tinha ido para lá. E cada peça vai ter uma revista, etc. A gente pega esse dinheiro, vai ajudar a montar cenário, pega daqui, pega de lá. Eu tinha essa vontade de transformar o elenco em profissionais em termos futuros, mas em quase profissionais enquanto você trabalhava, né? Isso passou a acontecer no Teatro de Bolsa, mas só em 1956, né? 56, 57, quando já estávamos no Guaíra. Eu saí de lá, arranjei aquele espaço na Praça Rui Barbosa, que hoje eu acho que é espaço. Não existe. É banheiro, né? Banheiro da praça. Não tem nada. Virou mitório público, né? Não tem nada. Foi alguém aí que desmanchou o teatro. Teatral, e quando você fez isso em 1962, você fez 12 anos. Nossa, isso é depois. Isso é depois. Nós estamos em quando? Você iniciou no rádio, 1900. no rádio mesmo. O rádio, quando você entrou no rádio. Não, isso tudo, essa parte de teatro, ela estava ligada paralelamente às outras atividades. Eu era funcionário público,
Não ia trabalhar, mas ganhava no fim do mês. É verdade. No Departamento de Cultura, né? Ficava lá vendo disco voador, etc. Disco voador. Aliás, eu vi disco voador uma vez aqui em Curitiba, junto com quase toda a população, nesse lugar onde eu trabalhava. Como eu não fazia nada, ficava olhando para o céu, um dia às 3 da tarde, um mês de maio, apareceram 3 discos colocados, superpostos assim, parados no céu. Naquela época que parava a 3.800 metros, era o máximo que um avião voava, né? Um helicóptero devia ser menos, então era o quê? Era um disco voador. Agora, a minha pergunta que ninguém está deixando eu fazer, ali Futura. Vamos lembrar um pouco do Teatro de Bolso. Lembra essas peças do Teatro de Bolso? Lógico. Tempo de Massacre foi Teatro de Bolso? Foi a estreia. A estreia, né? Fale do Teatro de Bolso um pouquinho, como é que vocês conseguiram isso? Eu estava tentando, mas vocês estão ansiosos demais para saber tudo. Nunca vi. Parece a Boca Maldita isso aqui. Camisola do Anjo. Camisola. Camisola do Anjo. A Boca Maldita é assim, né? Todo mundo quer saber tudo. Né? Veja aqui, aí a gente conseguiu aquele espaço que o Ney Braga não queria me dar, porque ele estava querendo destinar politicamente para um cara que fazia exercício, era professor de educação física, professor no Colégio Estadual do Paraná, por sinal foi meu professor também. E eu tentei convencer a mulher do Lupion, Dona Hermínia, que era a primeira-dama do Estado e, consequentemente, a diretora da LBA, com quem estava o teatro. Eles estavam pretendendo fazer um posto de saúde. Mas originariamente tinha sido feito para teatro, aquele local ali, teatro infantil, etc. Era um auditóriozinho. E eu lá em cima dela, ela não conseguia falar comigo, não me dava atenção, e eu com um contrato na mão para ela assinar. Eu fiquei, acho que uns 2 meses, indo lá onde hoje é o Canal 12, que era um castelo, não sei, já derrubaram aquilo? Não. Porque aqui tem mania de derrubar tudo. Mudou lá Que pra assim, então, não derrubaram ainda, então vale como memória. Era da família Lupion, aí. Era? Não era. Não, o castelo do Canal 12 Era? Ah, pois ela morava lá, claro que era. Pois eu ia lá, É isso mesmo. eu resolvi falar com o chofer dela e disse assim, o senhor sai com ela sempre por onde? Nós saímos pelos fundos. Se o senhor ficar aí na frente não adianta porque a mulher não vai sair. Eu ficava ali na Avenida Batel, mas ela saía lá pela Visconde Guarapuava. Isso. Fiquei parado lá naquele portão 2 meses ou mais, com aquele papelzinho enrolado na mão. Vinha o carro, ela já estava sabendo que eu estava ali, mandava tocar, já ia embora o carro, não conseguia falar com a mulher. Ia na LBA, que era na Praça Tiradentes, ela não me recebia. E eu com aquele, já estava deteriorando, de tanto que andava com aquilo, né? Aquele contrato. Um dia o chofer falou assim para mim, estou com pena do senhor. Eu disse, por quê? Porque o senhor não vai conseguir. Quando ela vê o senhor, ela já manda eu tocar. E eu vou encrencar o carro no portão. O motor vai de repente dar uma pifada. Eu digo, faça isso para mim. Fez. No que ele fez, eu fui lá, avancei direto lá. Dona Hermínia, por favor, a senhora falou que ia assinar para mim. Mas eu não tenho mais. Está aqui a caneta, está tudo aqui. Ah, meu Deus do céu, pegou e assinou tal de contrato. Que bom. Só que precisava-se a anuência da prefeitura, ter a anuência da prefeitura. Porque o prédio da DLBA e a praça da prefeitura. Aí, perfeitamente. Tem que lembrar. Sim que vale, né? Quando as memórias são mais ou menos parecidas, é bom, né? Isso. Aí eu fui lá falar com o Ney Braga. O Ney Braga, que depois mais tarde se transformou em protetor do teatro brasileiro, etc. Mais tarde, quando ele viu que era um veio bem legal, assim, politicamente para realmente se aproveitar daquilo. Mas antes não, antes ele era um mero chefe de polícia que tinha sido, de repente, prefeito, né? E ele não queria nada comigo também. Eu ia lá, falava com ele, ele disse, isso que você está querendo, você não vai querer, você não vai conseguir. Porque ele já tinha me dito que aquilo iria ser transformado num centro esportivo. E veja como era o negócio, né? Quando eu consegui a assinatura da Hermínia, falei com um advogado amigo meu no cartório que tinha ali na rua do Muricy, eu disse, vem cá, leia esse contrato aí. Daí ele leu. A necessidade da anuência da prefeitura aqui?
Disse, não, porque deveria administrar a prefeitura somente quando o prédio fosse construído. A partir do momento que o prédio foi construído e aqui está configurado que pertence à LBA e a dona Hermínia e a presidente assinou, só basta você me dar esse papel, que me dá isso aqui. Pegou ele, paft, reconheceu firme, etc., carimbou tudo aqui para mim. Quer dizer que a gente não tem mais nada. O prefeito não precisa mexer nisso. Não, ele está usando assim só por usar. Ele não tem nada que fazer. Eu digo, pois bem, peguei, amarrei aquele negócio, botei na mão. Fui embora para a prefeitura, não precisava ir lá, mas eu fui lá. Cheguei lá, tinha um sujeito que era um leão de chácara dele, que ficava ali como na saleta, separando quem ia falar com ele ou não, etc. Tal. Ele me viu, disse, eu quero falar com o Ney Braga. Ele não vai te receber, etc. Tal, Saí de lá, fui correndo no jornal da tarde, um jornal Estado do Paraná, e disse, olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu acabei de conseguir o teatro, lá o local para fazer um teatro de bolso. Mas... E aqui está o contrato, se vocês quiserem fotografar, etc e tal, quiserem uma cópia, eu posso dar, foram lá, tiraram uma cópia, e ficaram lá e publicaram a tal notícia. Aí Fontoura e sua equipe, nem todo vai ocupar o teatro de bolso, vai haver uma reforma, aquela coisa arada toda que aconteceu. Quando eu fui lá de novo na prefeitura, o Ney Braga mandou me chamar, eu estava sentado assim, mandou me chamar, vem aqui que eu quero falar com você. Em um momentinho já vou. Eu fui lá de novo. Cheguei lá com o jornal debaixo do braço e ele com o jornal em cima da mesa dele. Que negócio é esse aqui? Não, e o que você veio fazer aqui? Eu só vim dizer que eu não preciso mais do senhor. E o senhor já leu a notícia no jornal? Li. Eu queria que o senhor então soubesse disso. Só vim aqui para isso. Não preciso mais do senhor. Eles veremos. Bateu essa mamão lá na escrivaninha. E eu fui-me embora. Nasceu o teatro de bolso. Tirei uns mendigos que estavam dormindo lá. Arrumei aquilo mais ou menos e começamos a reforma. Minha mãe vendeu um terreno. Botou outro mendigo. Depois apareceram vários. Minha mãe vendeu um terreno que ela tinha e eu fiz uma dívida com ela que eu nunca paguei. Não deu, né, para pagar. Você conhecia aquele senhor que tinha uma loja de fazendas na Rua 15, recorda? Assim, um turco legal, a beça, não sei como é o nome dele. Salim? Não. Salim? Deve ser, mas perto do Louvre, era o Louvre aqui na frente, tinha outra loja ali no lado. Ele nos deu todos os tecidos das cortinas que a gente queria. Foi lá no Novissimo, falei lá com a Tacla. Aníbal Tacla. E fui lá, fomos lá, aliás, nos Novissimo, na Barão do Rio Branco. Eu consegui 300 poltronas na Rádio Marumbi, por um preço insignificante para pagar quando desce. E a gente começou a se virar. Ficou bonitinho. Inauguramos o teatro, só não tinha dinheiro para fazer o principal, que era a fachada, para caracterizar que lá era um teatro e tudo, né? Tinha já a fachada prontinha, mas não tinha dinheiro para isso. E, como a mesma coisa que fazer uma festa e não mandar convite, né? Não vai ninguém, né? No primeiro dia fizemos a Camisola do Anjo, uma peça do Pedro Bloch, Darcy Evangelista. Você estava também, você ainda não. Depois veio o Massacre, foi um fracasso, o Camisola do Anjo, ninguém foi assistir. Depois fizemos Massacre, que era uma boa peça. Manuel Robles. Foi. E também não foi ninguém. E o teatro estava indo cada vez para o brejo. Pro brejo. Cada vez Mais difícil. Aí levantou. Aí tinha o doutor Cícero Camargo de Oliveira, que tinha escrito essa peça. Ela só é Society. Você fez Massacre também, né? Você fazia o ator. Camisola do Anjo você também fez. E daí aí vocês não queriam fazer a tal peça do Cícero. Nós nos reunimos lá, porque a gente decidia tudo de comum acordo. Nessa época o Maurício ainda não era casado com a Jane, né? Não, mas o Maurício já estava morando no teatro também. Tá. Todo mundo morava lá, menos eu. Tinha até um bloco de O Não Agite que ensaiava lá dentro. O teatro funcionava, na verdade, 24 horas por dia. Não parava. Então, sempre tinha gente lá, né? Se não tinha ninguém, tinha gente dormindo, mas tinha gente lá. Foi inovador também, né? Ali fazendo teatro de revista. Né? Foi. Paulo Avelar e o Delair. Também. Casaram lá. Casaram lá. Agora veja aqui. Daí vocês não queriam fazer aquela peça.
Eu tinha compromisso de televisão. E o Maurício achava que aquilo não era o que ele queria fazer um outro tipo de teatro. Eu digo, gente, nós somos 2 refletores, uma cortina preta e não tem mais nada. Não tem nem fachada, não tem. Vamos fazer essa peça vai dar certo. Ah, mas é uma porcaria de peça. Vamos falar, tá aqui o autor, vamos pedir para ele reescrever certas coisas, vamos inventar mais coisas. E daí começou, né? Fizemos rapidamente o ensaio, os ensaios. Você trabalhou você, a Jane, o Maurício, Dagmar. eu, Dagmar não. A Dagmar sim. A Dagmar e a Big Star. E o A Big Star. Quem? A Big Star. A Big Star aqui. Odelei Rodrigues. Ah, sim, com certeza. E aí começamos a botar cenas assim onde as pessoas da sociedade curitibana participavam. Eu dava um telefonema em nome de não sei quem, etc. Tal. Começamos a criticar as coisas que aconteciam aqui. Eu sei que nós ficamos 1 ano fazendo a peça, né? De quinta a domingo, e com o teatro sempre cheio. E começou assim, dessa forma, e terminou com um cenário muito bonito, por sinal. A gente foi montando à medida que via. Joel trabalhou no Massacre, mas nessa peça não. Fomos para Maringá, tem até uma fotografia histórica, a gente descendo um avião da Varig. Recebido pelo Túlio Vargas. Túlio Vargas. Trabalhamos naquele cinema que ainda tem lá, um cinema enorme, né, que está parado, por sinal. E foi assim o Teatro Bolso. Daí fizemos revista lá também. Não é? Fomos buscar as vedetes nossas dos lugares onde elas trabalhavam. E eu tinha um primo meu que era dentista e que arrumou a dentadura de todas elas. Então, viu? Não é? Tinha aquele bailarino que era o Rubem Montes, né? Que veio lá do Rio, ele estava fazendo pianista Blair Pegas, claro, e o Blair, que ainda toca aqui, que está tocando e faz sucesso aqui no Mangiare Felice, é esse restaurante que ele toca atualmente. Foi para Viena, etc. Também trabalhou na televisão com a gente, o Juarez Machado. Juarez Machado, daí ele entrou na TV, né? Estou procurando dar uma separada. No rádio, né? Pois é, mas estou dando. A história é longa, são 61, né? Porque o rádio entrou junto. Não, o rádio entrou nos anos 58, né? Na Colombo, Rádio Colombo. Aí a gente vamos no teatro. Já acaba o Teatro de Bolso, em 60 termina, né? Com o advento da televisão. Quando a televisão começou, então daí esvaziou mesmo, o público já não ia, e a gente fazendo, nós também já estávamos mais ocupados com a TV do que propriamente com o teatro, e o teatro ficou lá. E nós fazíamos rádio também ao mesmo tempo. Fazíamos rádio ao mesmo tempo. Nós fazíamos rádio e aí sim, já era um trabalho profissional. Tinha faculdade ainda também. Faculdade. Lembrando o teatro, quem dirigiu a peça de teatro também foi o Zé Renato, também esteve aqui dirigindo. O Zé Renato dirigiu para nós lá o improviso. O Teatro Bolso? Não para mim, eu já não estava mais aqui. Recorde-se que vocês ficaram com o teatro e eu fui-me embora, exatamente. Mas em 58 a gente começou a fazer rádio. Teatro, a PRB2, você estava na PRB2, no elenco da PRB2. Você, Ivo Ferro, e eu fazia, era diretor. Dirigiu o elenco da Colombo. Eu era diretor de radioteatro lá. Eu fiquei 1 ano na Colombo. Depois retornei. E Ouro Verde, onde você trabalhava também, né? Você trabalhava, né? Colombo. Você não fazia nada. O que você fazia na Colombo? Transmitia corrida de cavalo. Ele era jockey. Pouco. Sei. Mas ficamos lá. E de lá, como a emissora era dos Stresser, da família Stresser, de lá eu fui convocado por ele, escolhido por ele, enfim, para tocar a teledramaturgia da televisão que iria acontecer. Teve o Canal 6 em 62. Eles eram os donos do Canal 6. Mas José Loureiro ali. Não foi em 62? Exato. Mas antes o Dr. Najib Shed, que foi realmente a pessoa que fez. Lá no prédio onde eu moro. A primeira experiência sobre televisão. No primeiro andar.
Foi uma emissão pública, né? Na Praça Osório, o pessoal não acreditava naquilo, estava todo mundo querendo correr, vendo aquelas imagens bem em cima. Ali na esquina. Eles punham uma câmera numa vitrine, e a gente corria no vídeo para ver que estava aparecendo. Tônia Maria parece que foi a que apareceu também. A tua experiência no Tijucas, você esteve? Eu trabalhei lá uma época. Depois que eu dirigi um espetáculo chamado A Moda Através dos Séculos. Você trabalhou nesse espetáculo? Eu trabalhei. A Moda Através... O que você fazia? Eu fazia o apresentador. Ah, é? E o Rogério Delê, né, fazia o tempo, etc. Tinha um livro que abria e fechava, etc. E eu dirigia aquilo para as senhoras aí da alta sociedade. E tinha uma menina que era filha de não sei de quem. Ali abria um certo espaço, né? E Ultralar, tinha uma loja chamada Ultralar, e ela era acionista da Ultralar, e já gostou muito de mim, disse, você vai animar um programa que dá prêmios no canal 12, e eu fui lá, era às 5 da tarde, dava um fogão, dava uma geladeira. Um dia eu fui numa festa, bebi um pouco demais, cheguei muito alegre, e dei num dia só todos os prêmios do mês. Quebrei o programa, né? Show Valig? Não, esse Show Valig já era uma outra... No Teatro Guaíra foi o Show Valig. Nos escombros do Teatro Guaíra, quando estavam construindo o Teatro Grande, Show Valig foi de lá. Pois é, mas isso aí era no Canal 6. Vamos chegar na televisão lá? Canal 6. Exatamente. Show Valig, quando a Anissete e o Paulo que já faziam aquele programa Dona Jandira, Em Busca da Felicidade. Cláudio Correia Castro não estava ainda. Não, ainda ele veio depois. Ele veio dirigir a Megera do Mar com a gente. Em 1966. Você foi convidado pela Rede Tupi de televisão para aprender a dirigir dramaturgia. Exatamente. Na então, televisão. A partir daí. Veio e então fundou o elenco de... Aí ele chegou e falou para mim, veja, o Ronald Stress me chamou lá na sala dele e disse que estava satisfeito com o trabalho, com o resultado da nossa equipe, do nosso elenco. Nós tínhamos substituído novelas que vinham gravadas de São Paulo e Rio, da própria Rádio Nacional, que era mestre em radionovela, e estávamos fazendo ao vivo já com o elenco daqui, e tinha um elenco grande, que vivia profissionalmente da televisão. Isso tudo graças ao trabalho, o nosso trabalho, enfim, equipe, né? E ele me disse, eu gostaria que você ficasse, nós vamos abrir uma TV aqui, vai ser uma emissora associada, gostaria que você fosse a São Paulo fazer um estágio para ser o diretor de teledramaturgia do Canal 6. Aí eu expliquei a ele que eu não tinha experiência, que televisão para mim era uma coisa muito distante, por isso você vai fazer um estágio de 3 meses. Eu fiquei 3 meses em São Paulo, na rádio, Rádio Tupi Difusora, nos estúdios da TV Tupi, junto com o Cassiano Gabus Mendes, que me abriu as portas totalmente de todos os setores da emissora, e eu só não aprendi o que não quis. Mas... Junto surgiu o Teleshow CCI. Bom, daí a gente veio, a televisão foi inaugurada, você também trabalhou, acho que, junto com a Marli Bueno, no primeiro, chamava-se Interurbano, por favor, era uma peça americana, que até hoje existe, uma peça que foi feita por rádio, acho eu, e que ela fazia, era uma paralítica que ficava... era ameaçada de morte, né, do próprio marido, que no final a gente sabia que era ele. Um filme também foi feito com a Barbara Stein, que chama-se A Vida por um Fio. Tá por aí. Deve estar aqui na sua locadora, né? Era bom ter esse filme. Filme bom esse. E o elenco era do Paraná, a gente ensaiou tudo que tinha que ensaiar com ela, e depois ela veio, nós fizemos um ensaio total, reunimos o espetáculo, foi feito ao vivo, tudo era ao vivo, né? Não tinha gravação, não tinha videotape, não tinha nada. Porque os programas que nós fazíamos eram assim. Daí então que entra o Osni Bermudes, né? Que era diretor nosso lá, entusiasta de tudo que a gente fazia. E era o grande diretor dos teleteatros, precisava realmente ter uma pessoa que fosse muito observadora e tranquila, né? Para poder fazer as coisas ao vivo, né? Você começou a fazer... antes até, nós fizemos o teleshow, um teleshow que
chamava-se Teleshow CCI, né? Não, mas não foi isso. Não. Daí eu comecei a ensaiar algumas peças, o Grande Teatro das Sextas-Feiras, com a Lala, com os atores de teatro daqui, com vocês. O Maurício começou a escrever também, fazia uma série lá, que eu não sei o nome. Você também estava ocupado. Eu entrei no Teleteatro CCI. No Teleteatro CCI, exatamente. Mas eu briguei com o nosso amigo lá, o Finzeto, que tinha um problema sério comigo. Ele tinha um problema de sombra, era uma coisa estranha. E nossas ideias não combinavam. O que eu trouxe de São Paulo não era o que ele queria não era de lá. Enfim, sabe essas coisas que não dá certo? Ele falou, sabe o que, Luiz, eu vou fazer o seguinte, fica com tudo isso aí, eu vou me embora. E fui embora. E daí viajei com a Odelair, com o Blair, que era o pianista, né? Estava meio chateado, digo, gente, vamos passear um pouco aí por Santa Catarina. Mas não tem dinheiro, vamos embora, eu pago para vocês, vamos embora. De ônibus, andando de um lugar para outro, parava no lugar, vamos fazer um show aqui. Daí a gente fez um show lá, tem piano no clube? Fizemos um show, ganhamos dinheiro, já ficamos com aquele dinheiro a mais para gastar, fomos para Florianópolis, fizemos outro show, chamava-se... Era um show de variedades, assim, as coisas que a Adelaide sabia fazer, eu também. E nesse trajeto de andar de ônibus de um lado para outro, essa coisa meio errante, eu comecei a inventar umas coisas assim, as árvores, olha lá, os pássaros, os muros, a mulher contando coisas engraçadas, e lá. Aí eu falei assim, quem sabe se podia nascer um personagem aqui, não é o Delair, você podia ser o ajudante dele, assim, que nem o Getúlio Vargas, uma coisa parecida. Nasceu o Dr. Pomposo nessa viagem. Dr. Pomposo, que foi um personagem, quando eu vim para Curitiba de volta, fiquei por ali, não estava trabalhando, os dois como chamam os dois lá da CCI, da Companhia Comercial de Imóveis? Elon Garcia. Quem? Elon Garcia, não. Eli Tomás de Aquino e um outro. E o Cardoso. Pois é, eles dois me procuraram, me disseram, nós vamos fazer um lançamento de um prédio em Caiobá, uma coisa assim, né? E gostaríamos de fazer um show com você e tudo mais. Digo, olha, eu só aceito se vocês pagarem, se for uma coisa completamente separada da rede. Vocês compram um horário e eu entro. Faço assim. Sim, eu vou, senão eu não quero. Se eu ficar na dependência do nosso amigo lá e fazer o que ele quer, eu não quero fazer. Não, você faz o que você bem entender. Carta branca. Cheguei lá e pronto. Passava nem na sala dele. Foi sucesso. E daí ampliou-se também. Nós vendemos o programa vendeu em 16 dias, aquele prédio todo. Porque estava programado para quase um ano. Foi o primeiro prédio, né? De 10 andares em Caiobá. Não somente isso, porque lá inovou no mercado. E vendeu, né, rapidamente, imagina, era para vender em 6 meses. Famílias. Que é 24 famílias? Isso, usava 15 dias por ano. Ah, isso? É o processo. E conseguiram vender tudo. Mas aí, aproveitando o Dr. Pomposo Ribeiro, né? Ele se tornou uma figura, era uma sátira política, né, da época, e foi um sucesso grande. Inclusive ele foi eleito, você se candidatou a deputado estadual, entre aspas, ficcionalmente, com essa personagem, e depois, junto com a TV Programas, você fez uma apresentação no Teatro Guaíra, durante 6 dias, para 4.000 pessoas, não, no pequeno auditório, né, e que você fez troca por dia de 72 vestimentas no mesmo dia. E você cantava também, lembra? Você odiava, né? Pois é, você cantava. A TV Programas odiava quando eu cantava. Ele pensa, tem lá. E o nome TV Programas dele tinha uma coisa assim. Isso chamava assim, não tem problema. Exatamente, que era o bordãozinho dele, né? Não tem problema, etc. Dinheiro que é bom. 2 anos antes da tua ida para o Depois até você me elogiou. Você sabe que eu não gosto muito, mas você cantou tão bem hoje. Claro, casa cheia, dinheiro caindo. Fica tudo bom, né? Que cantor maravilhoso. Andrea Bocelli do canto. Não tem problema. Por aí. Você cantava na época?
Não, eu achava assim que a minha ideia era outra, era abrir o show com umas mulheres dançando, com perna para fora, etc. As coisas que eu via lá fora. Eu viajava muito, eu ia para o Rio, ia para São Paulo, sempre estava indo e voltando, tinha uma conta assim, permanente dentro da Aerovias Brasil. Aerovias Brasil, não? Aerolínea, Real Aerovias. E eu ia ver lá, eu ia captar as coisas que estavam fazendo, não tinha videotape, não tinha nada. E eu tinha ideias boas. Quando a Sarita Montiel ia chegar no Rio de Janeiro, eu queria fazer a Sarita Montiel saindo aqui do aeroporto como é o nome? De Afonso Pena. Daí, você é um maluco, onde se viu, quem vai fazer a Sarita Montiel? Eu vou fazer a Sarita Montiel. Fui lá na maquiagem, o Rubem Montes fez um vestido para mim, exatamente como ela usava na violeteira, e eu estava parecidíssimo com a Sarita Montiel. Eu não vou dizer uma palavra, não vou falar nada, apenas um óculos escuro, um pano na cabeça, descendo. Sarita Montiel vai se apresentar no programa do show CCI. Não toparam. A ideia era outra, era maravilhosa, porque daí ia fomentar aquela coisa, Sarita Montiel, essa cantora, estava na moda e tudo, ia entrar no programa. E daí chegava lá no programa, soltava um disco, dublava, tranquilo. E a mulher lá longe, etc e tal, Osni com certeza ia botar traquitana em cima dela, flores jogando de um lado para o outro, violetas, ia ser ótimo. E você, entendeu? No Teatro Guaíra, se não tem problema, você cantava Fica Doido, Varreiro, eu cantava essas coisas, de opereta, e eu fazia paródias. O sucesso maior era Boneca de Pis, né? Boneca de Pis com Adelaí cantando, nós fazíamos em dupla aqueles números, e todos, ela cantando ópera, eu cantando também, a gente ia aprender, ia botar a voz em, como se diz, aí educar a voz, etc e tal, lá quando aquela mulher russa, aquela cantora. Uma grande cena que você tem. O interessante é o seguinte, é que eu tinha uma loucura que as pessoas demoravam a embarcar. Entendeu? Às vezes achavam até que eu estava bêbado, drogado. Eu nunca usei isso, nem precisou. Se imagina se usasse, né? Fiquei, né? E não ia ter me mandado embora. Não teria acesso a nada. Mas eu tinha umas ideias de centros maiores, né? Mas Curitiba era uma coisa que sempre. O pessoal daqui sempre freava, a gente, freava, não deslanchava. Não tinha uma velocidade da televisão na cabeça. Aí lembra-se daquele script, não sei se você quer registrar, mas registra, que você aí vem aqui que nós vamos fazer o Tarzan, nós fizemos aí você leu o script assim, falou papapá macacachita. Aí ela parou e falou assim, e essa macacachita aqui, quem que vai fazer? Você, Aldelaí. Ela fazia macaca. Genial aquele. E na hora eu esqueci o texto, que eu não decorei direito. E ela começou, o que eu falo? Fala. E ela, mas não sou eu, macaca não fala. Fala sim, a partir de agora a macaca vai falar. E a coisa correndo, e o Osni não cortava nunca. E você ficou num texto assim, Minjane e o Tarzan. Minjane e o Tarzan e aquilo lá. E acabou ela rindo. Eu digo, corta isso tudo aí que entra o comercial, porque não dá para terminar esse capítulo. E era tudo uma farra, e dava certo. 64 veio o Rio de Janeiro. Daí era isso, né? 64 veio o Rio, e eu achei que... Por que eu fui para lá? Porque eu já era minha intenção ir embora de Curitiba desde que eu tinha 19 anos. Quando eu fui para São Paulo, eu estava no Colégio Estadual do Paraná, fui escolhido entre os alunos lá, eu e Dino Almeida, 10 alunos, nós fomos escolhidos para ir num negócio de literatura infanto-juvenil. Eu fui para lá, e quando eu cheguei em São Paulo, fiquei completamente doido com a cidade. Eu nunca tinha saído. Eu com 19 anos não conhecia mar, imagina. Né? Primeiro que era ruim de chegar na praia, não é tão fácil como agora. Mas em São Paulo, para mim, foi uma abertura fantástica. Fui lá, vi teatro, vi aquelas coisas todas, não vou me embora. E nós estávamos hospedados no Pacaembu, e o professor Guido Arzua, que estava nos levando lá do Colégio Estadual do Paraná, na hora de vir embora, no domingo eu me escondi no banheiro. Mas o banheiro, para infelicidade minha, ou sei lá, felicidade, sei lá o quê, tinha só meia parede. E eu me escondi. Cadê a Mari Fontoura? Mari Fontoura e eu lá, escondido. Vai todo mundo embora, eu não vou ficar aqui. Dali a pouco, ele resolveu dar uma olhada por cima, se apareceu a cabecinha do professor Guido Arzua aqui, olhou, não adianta nada você ficar aí.
Se você quer ficar, você vai ficar, mas quando você vier sozinho, agora você vai comigo, porque eu tenho responsabilidade, tenho que entregar os 10 lá. Lá vinha eu naquela viagem que não acabava mais, Curitiba, São Paulo, demorava 24 horas para chegar, não tinha estrada, né, de ônibus, e de trem, então, parecia que a gente ia para o céu, para o inferno. E a viagem de volta foi uma viagem longa. Aí eu comecei a encher o saco da minha família, que infelizmente não tinha recursos, mas querendo ir embora, e ninguém querendo, e minha mãe, aquela italiana, sabe como é que são os italianos? Italianos são passionais demais, se agarrava em mim, vou perder meu filho, etc. Aquela chantagem sentimental prorrogou até que eu tive. Um dia falei, olha, não vou falar mais, elas não falam mais que vai embora. O dia que você for embora, daí você chega e diz, porque eu já estou até aqui com essa história. Choro toda hora que você fala, eu não quero mais chorar. Você vai chorar uma vez só. Eu digo, tudo bem, mãe, vamos lá então. Quando chegou no dia 30 de março, eu já estava com tudo preparado, cheguei para ela e eu fiquei aqui. Eu tinha ganho um certo dinheiro, não eu, mas as pessoas, né? Comprei um sítio para mim. E quando o videotape chegando, quando o videotape chegar, essas coisas todas nossas vão ficar obsoletas. Nós vamos ter que reaprender a fazer tudo. A programação de fora é mais forte. Já vem tudo pronto, ninguém mais vai querer fazer nada com a gente aqui. E o que vai acontecer? Eu vou permanecer aqui, daí fui lá no sítio, tinha um chofer, porque eu me negava a dirigir, eu odiava dirigir na minha cabeça, porque eu nunca tinha dirigido. Hoje eu não vivo mais sem dirigir. A coisa que eu mais gosto de dirigir, lamento ter começado a dirigir aos 40 anos. Mas eu fiquei lá, com a barriga para o alto, vendo lá aquele meu sítio maravilhoso, plantando tomate. Já estava pensando em comprar uma casa ali que estava à venda na Praça Zacarias, para fazer um restaurante. Sim, para botar o tomate para funcionar, não é verdade? Porque estava lá. E eu digo, ai meu Deus, e olhei, estava com uma barriga imensa, maior que a minha agora. O que eu estou fazendo da minha vida aqui, gente? Eu tenho que ir embora. Não adianta mais, o olho que eu tenho, né? E que para os outros é suficiente, para mim não está sendo mais. Eu preciso me reciclar, eu não tenho mais o que passar para ninguém, não tenho mais o que fazer. Enfim, um questionamento muito sério. E eu digo, tem que ir, vai ter que deixar os amigos, tem que deixar as coisas boas que aqui tinham. Arranjei, falei com o Delair. O Delair, cheguei de lá, o chofer me chamou, lá fui eu com aquele carro embora, disse, vamos até Boqueirão, acho que era Boqueirão, onde o Delair morava. Cheguei lá e disse, olha, eu vou embora para o Rio. Você quer ir comigo? Você já estava casado, tinha família, tinha mulher, tinha tudo. Acabaram indo depois, né? Ou não, acho que você casou depois, né? Depois. Mas você foi ao Rio, na sua lua de mel, né? Fui do. Exatamente. A gente se encontrou lá depois. Ok. Então, Maurício também já estava com a Jane aqui, todo mundo já com família e tudo. Tem que ser o Delair, que é a única solteira, o que está aí, tem um arranjozinho com o Paulo, mas o Paulo vai se aposentar no Banco do Brasil, pode tranquilamente ir com ela para o Rio. Então vamos lá, recomeçar esse trabalho todo. Falei com ela, não quis ir. Me explicou por quê. Ela estava apaixonada por ele, e ele não queria que ela fosse, que ele queria que ela se transformasse numa pessoa do lar, que era a expressão, né? Eu digo, que bobagem, vamos lá, ele vai querer. Não, eu vou falar com ele. Fui falar com ele, expliquei, disse, pô, vem cá, cara, não entrava a vida dela, vai junto. Ele disse, não, mas eu não estou, ela que sabe, ela decide o que ela bem entender, não era verdade. Então, ela acabou indo comigo. Chegou lá, nós chegamos no dia 31 de março de 1964, 11h30 da manhã, um horário péssimo para chegar. Estava se instalando da ditadura. Estávamos por lá, eu e o Delair passamos lá pelo Santos Dumont, e tinha um cordão polonês, assim, um corredor polonês, guardas armados de todo jeito, e a gente passou pelo meio ali, depois revistaram toda a nossa bagagem. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo, que a gente não sabia. Eu, pelo menos, estava tão preocupado em ir embora. Bom, deixa eu contar isso. Cheguei para minha mãe no dia 30 e falei, eu vou me embora para o Rio. O quê? Ele disse, vou me embora para o Rio. Então, aqui a minha passagem, está tudo aqui. Mas como? Eu digo, a senhora não falou que a hora que eu fosse dissesse? Então, agora a senhora já sabe, de manhã eu viajo. Ela disse, então deixa aí a tua bagagem, que eu escolha tudo que você vai levar, não sei o que você vai fazer, que eu vou passar e arrumar a tua roupa. Ficou lá, mexendo. Fui eu lá, daí falei com a Delair, no outro dia a gente veio, fomos embora para
um dia muito triste, por sinal. Não é uma situação que eu não gosto muito de relembrar, mas que, em todo caso, eu insistia em ser cantor, né? E eu tinha um DVD, um CD, não é CD nada, long play, gravado, etc e tal, e junto com ela também cantava umas músicas, fazíamos humorismo e tudo, levamos aquilo, e eu precisava desesperadamente da minha carteira de né, a Ordem dos Músicos. Deixei tudo direitinho na minha casa, assim, para sair. Na hora que eu saí, me esqueci da carteira. Quando estou chegando lá perto do aeroporto, tenho que voltar para pegar a carteira. Voltei para casa. Por que eu voltei? Minha mãe, que se despediu de mim, lá, daquele modo assim, tão assim, ela, com tanta coragem, né? Estava sentadinha assim, né? Eu tinha a chave da casa, que ela me deixou, você fica com a chave para voltar quando quiser. Vim, passei, ela estava sentadinha assim no corredor ali, estava chorando, evidentemente. Isso era uma coisa que eu não precisava ter visto, se eu tivesse um pouco de memória, tivesse levado a tal da carteira. Peguei a carteira, não voltei atrás, fui-me embora, e lá fiquei. Eu estou há 44 anos no Rio, né? 44. Já tinha o Pão de Açúcar? Já. Mas a tua chegada antes da Globo, aquela passagem que você foi cozinheiro lá. Aí começou um tipo de calvário, né? Porque eu não conhecia ninguém, a gente conhecia algumas pessoas. É diferente você ir passear no Rio, como eu ia, e você ir morar no Rio, né? É diferente em qualquer lugar. E eu e ela fazíamos testes em todo lado, a gente não tinha a menor vergonha, a menor pudor. Precisava trabalhar, mas estava tudo se armando. Tinha o Chico Anísio, que tinha aventado uma possibilidade para a gente estar ligado a um programa humorístico dele. Mas quando eu falei com eles, ali você veja a situação, eu não esperava isso, ninguém esperava. Você veja o que aconteceu, o país está mudando, vamos aguardar, paciência, de repente a oportunidade surgirá. Era o que a gente podia ouvir, não se podia ouvir mais nada, né? Aí eu disse para ela, irmão, Delair, eu acho melhor a gente sair dessa história de dupla, vamos esquecer tudo, aqui ninguém conhece a gente. Tudo que a gente fez lá em Curitiba não tem registro, não tem nada. Vamos você começar, você é atriz, você é comediante, você é ótima, você pode ir à frente e vai fazer a tua carreira separada de mim. Ari, mas eu não estou acostumado. Mas tem que ser, minha filha, senão a gente tem que ir embora. Então acho que eu vou voltar para Curitiba, fico com o Paulo lá. Paulo. Aí eu digo, não vai não. Paulo que venha para cá, valorize esse pomba. Aí ele pode vir para cá, inclusive dá uma situação para você, alugar um apartamento com você, ficarem aqui, os dois ficam morando. Você vai batalhar, você vai conseguir, você vai ver. Pois não deu outra. O Delair foi até a TV Rio, chegou lá, viu o Monsueto. Lembra-se do Monsueto? Aquele crioulo gordo que veio aqui para Curitiba, se instalou lá no Teatro de Bolso. Quando eu fiz uma caipirinha para ele lá, com um negócio de vodka que a gente misturava, que eu aprendi com o pessoal do Não Agite, e ele ficou encantado pela tal caipirinha, e tinha que ser tomada no palco do teatro, ficava lá, e fazendo samba e compondo, a inspiração dele voltou, fez amizade com o Delair, com o Paulo, com todo mundo. Pegou e disse, vou te levar, minha nega, lá no Noites Cariocas. Levou ao Delair lá, botou o Delair no meio lá das mulatas com ela, o Delair já começou a aparecer, e falava umas coisas, falava outra, e ficou interessante, os diretores já tomando contato com o trabalho dela. Um dia Zilka Salaverry, que era quem fazia a mestre de cerimônias do programa, apresentando os quadros, etc. Tal, ficou adoentada rapidamente, chamaram ela com aquela memória maravilhosa que tinha, pegou aquilo tudo, se vestiu, um vestido maravilhoso, estreou no Noites Cariocas como estrela absoluta. É verdade. E eu não tinha conseguido nada, estava numa pindaíba danada. De vez em quando algumas pontinhas no Times Square? Não, eu só fiz uma. No Times Square nunca. Nunca. Times Square era Excelsior, que tinha um elencaço de atores e impossível de entrar. A primeira peça tua foi com o Copio Ferreira? Não, a primeira peça minha foi... Não foi? Aqui eu já tinha trabalhado. Não, você fez lá também, né? Não, lá não. Lá a primeira peça minha foi no teatro do Rubens Correia e do Ivan de Albuquerque. Eu fui lá, eles tinham me visto aqui fazendo fofoca no Paraná, lembra-se? Me acharam um ator interessante, me disseram assim, olha ali, quando você for ao Rio,
procure a gente que nós temos uma peça para você fazer, chama-se Oscar, do Claude Manier, uma peça francesa. E eu fui lá, eles me disseram, olha, não é a época, infelizmente, não podemos fazer nada, aquela coisa toda, não passou de uma conversa. Deixa seu endereço. Assim que nós tivermos alguma coisa, a gente vai se lembrar de você. Eu digo, muito obrigado. Era o que eu fazia em todos os lugares que eu ia. Aí o dinheiro acabou, eu não podia dizer para ninguém que eu estava numa situação difícil, porque aí eu queria, a minha família ia ficar aqui toda desesperada, os amigos. Não foi bem assim, eu saí com uma manchete de jornal, não é? Vai-se embora o ator de Fontoura para brilhar, representar o Paraná, que eu nunca disse isso, que eu iria representar o Paraná. Seria uma contingência. Eu fui tratar da minha vida, se eu sou do Paraná é outro problema, mas representar o Paraná, não fica mais essa responsabilidade? Não queria. E eu digo, poxa, sair assim dessa maneira, como é que eu vou fazer, né? Aí eu arranjei para fazer com o Felipe Engler uns programas semanais. E eu vinha do Rio e fazia um showzinho aqui e voltava. Fiz isso uns 3 meses. Comendo pão com banana no Rio, né? Não cheguei a isso, entendeu? Pão com banana não. Mas eu tinha um emprego, uma ocasião, numa lanchonete bem pertinho da minha casa, ali na Constante Ramos. Eu fui tomar um cafezinho, que foi talvez o café mais longo da minha vida, e o português, que era o dono, percebeu, veio falar comigo, me perguntou o que era, eu falei quem eu era, o que eu queria. Ele disse, que pena que eu não posso ajudar o senhor, não sei o quê. Aí ele lembrou que ele tinha vontade de fazer um negócio de prato feito lá no restaurante dele, e eu também me lembrei que eu sabia cozinhar, e eu fiz um teste com ele lá, fiz o tal do prato, agradou, a freguesia dele aumentou, eu ficava lá na cozinha cantando e trabalhando o tempo todo, porque eu sempre fui muito alegre, tinha certeza que um dia as coisas iriam chegar num ponto legal. Fiquei lá. Nesse ínterim, enquanto estou trabalhando lá, chego em casa um dia, tem um bilhetinho, um cartãozinho. Ari, compareça ao Teatro Urgente, que a gente precisa falar com você, Rubens. Aí fui lá à noite, e era para substituir o Graça Mello. Graça Mello era o sogro da Marília Pêra, um ator muito interessante, que fez a Escravizaura no cinema, e fez Grande Sertões Vereda, etc. Aliás, ele ia filmar, ia fazer esse filme. Ele precisava ir embora e precisava de alguém para ficar no lugar dele. E me deram o papel do síndico na peça Mr. Sexo. Eu decorei aquilo tudo em 5 dias e estreei com a família do português, um cheiro de naftalina, que o português não ia no teatro há muito tempo, tudo numa fila assim, os filhos dele, a mulher dele, todo mundo aplaudindo, né? A claque boa, né? Foi ótimo, me senti bem protegido. E a partir daí eu comecei a trabalhar em teatro, fiz uma peça aqui, outra ali, saí de lá da tal da lanchonete, porque já não havia mais necessidade. Né? Começar a produzir os seus próprios espetáculos? Não. Aí, sempre contratado, eu fui para a Praça Tiradentes, a Odelaí veio embora. Né? O Paulo foi lá e deu um ultimato, você não vai ficar aqui mais, não quero que você fique, ou você fica comigo lá, ou então a gente não tem mais... Enfim, daí ela foi. Eu fui lá até lá, a estação atrás dela, o tempo todo dizendo para ela não ir. Não vai embora, fica aqui. Ela tem que ir, não sei o que, blá, 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 blá. E os dois foram lá, pegaram um ônibus. Já foi ruim, porque chegou de avião, tinha que sair, né, dele. Veio de ônibus. Eu digo, você. E ficou por aqui. Ari, uma lembrancinha só, para você recordar. Nós soubemos que você foi para fora, para os Estados Unidos, ficou uma época lá, né? Se não me engano, para estudar ou fazer um curso, um negócio assim? Nada disso. Eu fui para os Estados Unidos, que a maior época que eu fiquei foi na Disney World. 28 dias. Não foi isso, mas nós soubemos disso que você foi lá. Mas não fui lá mesmo passear, porque é a primeira vez que eu fui na Disney, eu fiquei 4 dias e não vi todos aqueles brinquedos, achei uma loucura aquilo. Um dia eu venho passar minhas férias aqui e vou ficar, em cada brinquedo num dia, né? Em 28 brinquedos, etc. E assim fiquei. Eu fui para lá, mas não fui estudar nada, não. Fui gastar um dinheirinho que eu tinha, etc. Não dava para gastar. Isso foi agora. Bom, onde é que parou? Termina aí? Ari, você falou do rádio, do teatro, da televisão, falou um pouco de si. Um pouco? Mas principalmente eu sei que você tem uma recordação bem legal de um local em Curitiba chamado Curtiço. Onde eu levei na minha cabeça uma porrada
para valer. Vocês sabem esses globos de vidro? Acho que fabrica aqui em Curitiba aquilo. É uma fábrica que tem um nome lá dentro, Simval e Sara, não sei quem, seja feliz. Já viram isso? Que serve como peso de jornal? De papel, né? Você põe assim, tudo mais. Você morava no Cortiço, na rua São Francisco. Era um negócio assim que entrava, tinha vários quartos na frente e vários quartos no lado. Exatamente. E você era muito malandro. E eu também era. E nós éramos malandros. E eu arranjei uma pessoa que trabalhava ali, a profissão dela era prostituta. Chamava-se Jane. Uma morena muito bonita, etc e tal, e de muita personalidade. E, bom, era jovem, né? Hormônios por todos os lados, etc e tal. Uma só não bastava, né? Mas a gente se divertia bastante. E você fazia aquelas festas, comemorava aniversário com aquelas mesas. O pessoal morava em Santo Antônio da Platina, né? Aquelas mesas assim, tudo, congregava todo aquele pessoal. Era muito bom morar lá e era muito bom ir lá. Não é? O Gilberto Marques também morava lá, tinha uma porção de gente. Elas moravam de um lado, né? E vocês moravam do outro, né? Porque só tinha prostituta ali, né? Elas faziam a vida, etc e tal. E a Jane fazia isso tudo, ia trabalhar, mas quem ela gostava mesmo era eu. E eu gostava dela, evidentemente, mas não era também um abraço-tempo assim, né? E um dia ela ficou me esperando. Daí ela disse assim para mim, eu não admito esperar você. Porque depois de eu sei que você não tem o futuro com você jamais vai me pedir em casamento, você é muito mais jovem do que eu sei que você é malandro, etc e tal, mas você não pode fazer assim. Se eu não tivesse ficado esperando aqui, estava atendendo um freguês, estava ganhando dinheiro para, na verdade, gastar com você. Eu digo, não, peraí, mas também não é assim. E onde é que você esteve? Não minta. Eu estive em tal lugar. Mentira, eu vi você saindo de tal parte assim, porque você está esquecendo que eu trabalho na rua. E eu estava enredado com uma mulher que trabalhava na prefeitura e a gente se encontrava mais ou menos ali, e ali era o lugar do trotuar, né? Que é onde ela passava também. Eu digo, não, tá tudo bem, bom, já que você quer isso, então tchau. Dei as costas para ela, por quê? Ela pegou aquela bola, me atirou, o buraco que tem aqui. Até hoje, isso aqui tá fundo, né? Depois me chamam, eu desmaiei, né? Porque foi uma pancada danada, mas acordei novamente com uma bacia de água e sal e ela limpando tudo por mim. Isso é para você aprender e não sei o que, aprendi bem. Essa é uma lembrança do Cortiço, além das noitadas que nós fazíamos, que eram muito boas, não é? Foi um período bom, você não devia ter casado, ninguém devia ter casado, ficar sempre solteiro para que tenha aquela variação. Era muito bom Curitiba naquela época, não era? Agora eu não sei como é que está, mas naquela época era boa. A época da sem vergonhice, de nenhum compromisso, de nada, ótimo. E tua vida na Globo? Minha vida na Globo não tem prostitutas, não tem nada. Não. Mas você falava para mim em off que você, nos teus textos, tem uma certa dificuldade, que você improvisa. Eu, na verdade, a minha memória é memória auditiva, né? Grisados são os que têm memória visual, porque fotografam e no instante eu tenho que ler muito, repetir muito, etc e tal. E quando vem autores, como agora, por exemplo, Valcir Carrasco, que chega no primeiro dia junto do elenco todo e diz assim, eu quero que o meu texto seja repetido ipsis literis. Nossa. Vírgula, ponto e vírgula. Eu não quero improvisação em cima do meu texto. Eu ia fazer 4 capítulos só. Eu também não vou me rebelar agora aqui, levantar, perder essa boca aí, porque fico depois trabalhando, mas eu estou ganhando, né? Não tem nada a ver. Tá bom, já que ele quer, vamos fazer essa experiência também. E comecei a decorar. Só que o texto dele, que me foi dado, era extremamente literário. E não dá para ser assim, por exemplo, começar uma frase sem ter um pronome, né? É tudo assim, saberás que um dia acontecerá tal coisa, fica um som que não há quem tire. Já situa a novela em 1880, né? E como então driblar esse processo todo, né? Aí foi um desafio. Ficou como ele queria,
não precisei absolutamente, como se diz, mudar nada, né? Decorei, foi problemático, mas decorei. Por outro lado, o que eu achei pior foi que dizia-se bem o texto, mas interpretava-se muito pouco. E saindo da Favorita, que era uma novela onde se decorava também, claro, mas que se tinha ampla liberdade criativa, as cenas eram absolutamente trocadas, bem trocadas entre os intérpretes, e hipervalorizadas, e aconteciam muito mais do que num texto, que era onde você estava absolutamente preso àquele texto, teria que dizer aquilo e não interpretava, esquecia do resto, porque era impraticável repetir as coisas como eram. Então, para quem tem memória como eu tenho, esse é um recurso que deve ser usado. E se você dá um papel para um ator, você tem que ter um mínimo de confiança nele, não é? Não é à toa que um autor de repente diz assim, eu quero fulano de tal trabalhando e fazendo tal personagem. É porque alguma coisa ele viu em você e alguma coisa pode render no seu trabalho, né? E trata-se para a gente de engrandecer. Ninguém é tão idiota ao ponto de querer fazer um péssimo trabalho, uma performance ruim. A gente quer engrandecer o trabalho da gente, né? É preciso que haja essa confiança. Quando há, é maravilhoso. Quando não há, cria-se impasse e daí não traz recordação legal. Isso não é uma crítica, mas é também. Teatro ou televisão? No teatro, por exemplo, é diferente, né? Se você vai fazer um espetáculo, você tem 2 meses, 3 meses para decorar o seu papel. Eu acho muito justo que você decore o que o autor escreveu. Mas na televisão, onde te dão de um dia para o outro, e cenas quilométricas de 3, 4 páginas, para você dizer como está lá, é impossível. Entendeu? E ainda exigindo de você que a primeira emoção seja a derradeira, que não volte atrás, que não se utilize dos recursos que tem, por exemplo, que é um tio da vida, para voltar, para depois montar, etc. Daí fica problemático, né? Então tem que usar tudo que te favorece. É por aí que eu vejo a maior dificuldade. Agora, o teatro, eu acho que você elabora mais o teu trabalho, embora ele não tenha a penetração que a televisão tem, né? Então, se eu fosse para qualificar assim numa ordem, eu colocaria o teatro em primeiro lugar, que eu acho que é o que mais facilita para você ser um bom ator na televisão, para você ser um ótimo ator no cinema, até mesmo no rádio, enfim, nos meios de comunicação que a gente tem. Se você souber dosar, se você souber que na televisão e no cinema, que a televisão persegue o cinema de uma maneira extraordinária, né? E que no cinema você trabalha para a primeira poltrona, e que você tem microfones ao seu dispor e que, sabe, câmeras que aumentam e te laceram. Você sabe que não há necessidade quase de interpretar. Você tem que vivenciar mais o personagem. No teatro, você trabalha para a última fila, é diferente o processo. Lá você interpreta, sim. Interpreta ao mesmo tempo que sente. É muito mais desafiador esse trabalho do teatro. O Silveirinho acrescentou alguma coisa na sua carreira? Acrescentou, como sendo um dos personagens mais importantes que eu fiz na televisão. Por quê? E para a minha carreira também. Que eu estava um pouco desestimulado assim, com relação, não só eu, como os espectadores, muitos dos espectadores e muitos dos intérpretes que fazem televisão hoje em dia. Nós estamos muito carentes de textos bons, de histórias boas, entendeu? E de inovações. Lamentavelmente, eu trabalho na Globo há 43 anos, estou muito satisfeito lá, vou continuar. Tenho ainda um tempo para cumprir. Você é funcionário da Globo? Não, eu não sou funcionário, eu sou contratado. Eu tenho uma firma e eu me contrato mesmo, e essas coisas do Brasil, para não ter vínculo empregatício, etc. Mas, e também facilitar o trabalho da empresa, que é grande, então terceirizar o trabalho até com as pessoas, né? Imagina o resto. Agora veja, eu estava dizendo outra coisa, de repente eu divaguei para esse lado. É que é muito, muito assunto. Não. Você perguntou algo o quê? Você falou a respeito o quê? Então é isso. Você fala com os espectadores estão achando que os nossos textos são fracos, que há essa carência. Os atores também. Quando você depara com um autor como o João Emanuel, né? Que é jovem, tem 36 anos, é de uma capacidade criativa extraordinária, inteligente demais, escreve bem, diálogos maravilhosos, gosta do que faz.
batalha pelos personagens que cria, tem que fazer uma coisa, você tem que ir além, né? Ir além, né? Você não pode deixar escapar. Meu personagem não veio completo, ele me ligou, disse, olha, ninguém quer fazer. Eu tinha feito recentemente uma aplicação aqui de um estente na minha carótida, e eu estava em observação, quando me convidaram para fazer essa novela, A Favorita. Aí o médico não permitiu, porque eu tinha que vir para Buenos Aires, tinha que viajar, etc. Ele achou que não era hora, e me convidaram. Eu tinha saído dos 7 Pecados, me convidaram para fazer. Aí eu expliquei a situação, eu digo, estou assim, tudo. Não, mas nós esperamos por você. Passou por vários atores, ninguém quis fazer. Mas o que há que ninguém quer fazer? Que papel é esse? Manda para mim, para eu ver aqui. Cheguei lá, tinha 18 capítulos da novela, e só tinha uma cena que não justificava. Seria como assim, por exemplo, Silveirinha, um criado. Silveirinha, um agente teatral, Silveirinha. Enfim, essa indicação é muito pouco. Então você tem que buscar na história. Não, sim, olhava para lá, para cá, para cá. E eu comecei a ler aqueles 18 capítulos que eu tinha. Quando eu voltei para o Rio, depois de 10 dias, lá em Buenos Aires, eu recebi um telefonema do João. E o João me disse, eu soube, né, eu vi umas fotografias aqui do trabalho de vocês, vi o seu tipo, gostei do seu tipo, e queria deixar você meio em liberdade, eu estou meio perdido, eu não sei o que eu quero fazer dele, eu queria que você me desse uma mão, etc e tal, umas ideias. Eu digo, tá certo, deixa eu dar uma olhada nisso tudo aqui. E tem no capítulo 16, tem uma história, que a partir dessa historinha que eu conto para ela, eu acho que nós podemos fazer um personagem diferente. Era um diálogo assim que ela chegava e dizia assim, quer trazer a minha bacia, por favor, com gelo, que ela tinha o hábito de botar a cara todo dia de manhã no gelo, para ficar bem, tirar as rugas prováveis que pudesse aparecer. Isso é a Cláudia, né? E pega isso aí também para mim, pega isso de lá, não sei o quê. Não, você hoje está, não sei o quê, não, você que está com mau humor. Não, você não está sendo o empregado ideal para mim. Ela diz assim, mas eu nunca fui empregado. Eu sei, mas vê se aprende. Daí, desculpe, eu não devia falar com você dessa forma. Eu digo, não, tudo bem. Afinal de contas, se eu estou aqui também é porque foi por sua causa. Eu digo, você lembra quando a gente começou com isto? Eu lembro. Eu vi vocês duas cantando no lugar, daí a historinha toda estava ali. E daí eu combinei com a Cláudia, vamos botar nessa frase aqui, vou botar uma intenção que não seja essa. Vamos deixar uma coisa no ar, uma coisa que talvez ele tenha por você, não só uma amizade, mas alguma coisa lá no fundo. Só por curiosidade, para ver se o caminho pode ser por aí. Aí comecei, porque são também quantos anos de profissão? A gente começa a aprender, né? A gente também escreve, também, não é? Ajuda. Você tem feito cinema com certa assiduidade também. Ultimamente, né? Um dos últimos papéis, inclusive, foi de mulher. Difícil? Esse foi difícil. Foi Dona Dina, né, naquela comédia. Uma comédia aparentemente agradável. É muito agradável trabalhar com o Jorge Fernando, porque ele transforma o ambiente da liberdade. Uma liberdade controlada, mas ele transforma o ambiente numa alegria só, um prazer de fazer as coisas, né? E o elenco também estava bem afinado, a história era um pouquinho fraca, mas a gente podia fazer um trabalho, senti que sim. Fizemos uns testes lá, foram dolorosíssimos, né, esses testes, de arrancar a sobrancelha e tudo, uma coisa meio medieval até, aí raspar a perna toda, tirar tudo quanto era peito, seio não, digo, pelo do peito, depois experimentar coisas assim que geralmente brincar de ser mulher é uma coisa, agora para valer fica meio difícil, né? Daí vem um do Loren, não sei, eu gosto de dizer de Lohan, mas é do Loren pra cá, mas tem que encher, daí vem a figurinista, bota 2 meias com alpiste, põe aqui põe outra meia aqui, mas alpiste porque é bom para modelar, olha aqui, modela bem. Quem quiser, você que gosta de fazer experiência, compre 1 quilo de alpiste, 500 em cada. Tô brincando. Mas fiquei com aquilo. Aí pintar unha também,
quando pintaram a minha unha, parecia que tinha... E é uma experiência que não fui eu só quem sentiu. Eu perguntei para várias pessoas e elas disseram também para mim que é assim. Parecia que tinha uns 80 quilos na mão. Entendeu? O esmalte, não é? É diferente, é uma coisa assim. Na unha do pé também eu andava com aquele pé assim. E alguma coisa tem de errado, uma coceirada no corpo, a sobrancelha toda ferida, saí com o olho desse tamanho da primeira sessão. Digo, gente, amanhã não posso. Como é que eu vou gravar amanhã, já que vocês querem, com esse olho assim? Porque olha a minha sobrancelha, nunca tirada, quer dizer, agora até tá um pouco menor, porque não nasceu tudo de volta, não. Mas tinha que ser uma sobrancelha, estava atrapalhando a maquiagem. Uma peruca que fizeram para mim, era colada fio por fio, mas você olha assim, é perfeito. Não tem erro. Não é? A maquiagem que fizeram para mim, eu resolvi deixar de igual, gente. Não vão fazer nada. Me dá um papel vermelho que está ali, dá um papel vermelho, peguei, molhei um pouco, passei aqui assim, passei aqui. Isso aqui no lábio um pouquinho, é essa maquiagem. Não tem pomo de Adão, que isso aqui, essa minha coisa aqui, está grande demais, tapa muito bem, né? Eu posso ser uma senhora, um colar, vai tapear maravilhosamente. O mínimo possível, a gente desmanchou tudo aquilo que eles, tudo que era excesso foi retirado. Aí a personagem ficou, digo, e agora? O que eu faço com essa mulher que exteriormente está pronta, 74 anos, aproveitando já a minha idade, que não preciso nem, né? Folheando mexendo numa gaveta lá de casa, eu vi umas fotografias assim, de repente eu olhei, era minha mãe. As fotografias de mamãe. Aí eu peguei as fotos que eu tinha lá do teste que eu fiz. Meu Deus do céu, mas é a minha mãe que está aqui. Eu digo, vai ser muito mais simples do que eu supunha. Eu vou fazer a minha mãe. Né? E se mamãe tivesse vivo, eu tenho certeza que ela iria ter se divertido muito, porque ficou igualzinha a ela. Você que a conheceu sabia, né? Ari, 44 anos de Rio de Janeiro. Como é que fica Curitiba nesse contexto? Estamos chegando ao final aí. Já, né? Veja aqui. Eu gosto muito de voltar para cá. Acho muito legal. E acho que eu tenho uma visão tão boa ou melhor daquela que vocês têm, né? Da cidade. Eu vejo como isso aqui cresceu, né? São 40 e tantos anos distante, né? Mudou muito. Quando a gente estava aqui, tinha o quê? 280 milhões de habitantes, né? Mil. Milhões, não mil, né? 280 nem o Brasil tem, né? O mundo não tem. Ó, com essa coisa do México, então. Vai diminuir. Veja que não vai diminuir, não. Veja aqui, ó. Então, era uma cidade, era uma rua. Algumas coisas permaneceram, né? Vai servindo, eu venho todo ano para cá, porque a minha família toda está aqui. Não queria perder essas raízes que eu tenho aqui, não. Não é porque, para mim, tudo é tão conhecido, conheço isso aqui bem demais. E por isso que eu volto, e volto assim com muita vontade. Eu fico bastante aqui. Não tenho o hábito, às vezes, de procurar vocês, porque a gente não criou esse hábito. É verdade. Eu não li, mas me falaram o seguinte, você deu uma entrevista de 200 e poucas páginas, um livro impresso em São Paulo, e você fala sobre Curitiba. Eu não falo muito bem, não, no livro. Por que você não fala bem de Curitiba? Não, sobre o aspecto da entrevista que me fizeram, eu não poderia falar bem. Porque as perguntas que ele me fez, o que significa, eu achei, por exemplo, assim, que não ter estudado teatro foi um processo que atrapalhou tremendamente a minha vida. De não ter ido mais cedo para fora, porque não tinha nada na época, entendeu? Para quem já tinha resolvido, chega numa idade assim, o sujeito tem 18, 20 anos, o que eu vou fazer na minha vida? Mas eu já sabia, eu estava careca de saber o que eu queria. Eu queria ser artista de qualquer maneira, ou cantar, ou representar, era isto que eu queria. Já estava mais do que certo, todo mundo sabia. Papai me desestimulava sem razão. Quando ele me viu na televisão, ele olhou e disse, nossa, mas todo mundo lá na boca está falando de você, eu sou seu pai. Quer dizer, ele começou a ver a importância que tinha o meu trabalho. Mas no teatro ele não caía. Então a família não, sabe, achava que aquilo era uma
tolice. E com o tempo passando, as pessoas viram que era um negócio muito sério o que estava acontecendo. Olhava para um lado, não tinha ninguém que estimulasse a gente. O público não ia te ver. Aquele sacrifício desgraçado, todo mundo que podiam fazer para te derrubar, faziam para derrubar verdadeiramente. Fazer sucesso era proibido. O que eu vou dizer numa coisa assim que pretende ser... É um preconceito isso? Claro que é. Não é um preconceito propriamente, não. É assim, entendeu? Se eu estivesse no Ceará, talvez eu tivesse falado a mesma coisa. É assim, você precisa sair para ser valorizado. Infelizmente. Porque aqui as pessoas não saem, aqui não, ou nos outros lugares não saem, não vão em frente, não vão à frente, não vão buscando o seu sonho. E isso tudo passa a ser uma entrave no sonho dos outros. E por isso que eu falei mal desse período, falei mal das coisas que poderiam ter acontecido da forma melhor. Né? E fiz bem de falar, porque assim, ó, a gente fala, você tem um verbo a teu favor, né? Mudar, você usa pouco. Você tem todo o direito de até o último momento da tua vida mudar. Não é? E exercer, acho que a maior coisa que tem é o sujeito ser verdadeiro, né? E arcar com essa verdade, e ter argumentos. Eu fui verdadeiro nessa época, realmente eu fiz com a maior verdade, porque os meus argumentos são esses. E daí não tem como declinar. E se você observar, se você tiver paciência de ler esse livro, que por sinal está mal redigido e também com erros incríveis, mas é um testemunho que está lá. Se você tiver a paciência de ler, você vai ver que o relato assim não é tão desestimulante para a cidade, não. O nome é o meu, pomba. É sobre mim? Não, o nome do livro. Ali, Fontoura? É? Não. Ah, sim. É dessa coleção Aplauso aí, do Diário Oficial de São Paulo. Mas eles não fazem revisão, fica problemático. Mandei fotografias, falei outras coisas boas. Não foram... Foi gravado? Não. Foi gravado? Foi feita em um dia. É pouco. Muito pouco. Mas gravada? Não. Gravado, é. Também foi. Foi gravado, sim, senão não poderia fazer. Você compreende? Entrevista boa é aquela que você pega, que você investe no entrevistado. Eu já tenho visto as melhores, eu estava outro dia lendo um artigo sobre alguém que, não sei, não lembro o nome agora, mas eram sobre as páginas amarelas da Veja. Eles investem no entrevistado. Eles chegam e dizem assim: Ari Fontoura, você tem 10 dias livres aí para uma pessoa te acompanhar? Pode ser, mas... Não, você vai fazer o seu trabalho, as pessoas vão estar com você, vão te fazer uma entrevista em 10 dias. Você tem dias que você amanhece fluente, fala maravilhosamente bem, emprega os melhores vocábulos que você tem na sua vida. Tem outro dia que você está travado, está mal-humorado, não tem, daí vem um lado negro de você para fora, que você faz questão às vezes de recolher e não mostrar para ninguém, mas que é muito importante para fazer o perfil de uma pessoa. Porque ninguém é bom, ninguém é mau, ninguém é ruim, eternamente, na verdade, sempre. Você tem um lado bom, tem um pouco de céu e de inferno dentro de você. Então, as entrevistas que são feitas assim, como essa que nós estamos fazendo agora aqui, né? Está muito agradável, não é propriamente uma entrevista, é um bate-papo, né? Uma coisa assim que pode ter consequências, tem sim, tudo tem, mas que se de repente nós repetirmos amanhã, nós vamos encontrar dados que nós omitimos hoje, aliás, emitimos e omitimos, né? E vamos, consequentemente, melhorar muito mais isso que nós estamos falando aqui. Então, fazer um livro, uma biografia, num dia... Não é por aí. Dá licença. Mas ali, nessa transição de época dos anos 60, agora os anos 2000, qual a comparação que você faz da Curitiba de ontem, no aspecto de província, ou por outro, de cidade, com a Curitiba de hoje? Você sabe, a coisa mais grave que eu acho aqui é que tudo que se faz aqui e que é bom, não se expande. Não sai daqui. Não sai daqui. Não entendo por quê. Olha, todas as pessoas que eu conheço, amigos meus, atores, atrizes que vieram excursionar, outras pessoas que não tem nada a ver, não estão ligadas a teatro nem nada, as pessoas que vêm a Curitiba, pessoas que eu trouxe, que eu aconselhei, gente, vai passar lua de mel em Foz do Iguaçu, vem, blá, 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 veja o estado como é bonito, vai para o norte do Paraná, enfim, que fiz publicidade do estado, porque eu sei que tem coisas excelentes aqui, a cidade é uma cidade modelo para o mundo todo, né?
Eduardo Paes, que particularmente é um amigo meu, e agora ele é prefeito do Rio de Janeiro, ele se formou onde eu moro no Recreio dos Bandeirantes. A partir dali foi que ele começou muito jovem, ele tem 36 anos, com 19 anos sendo prefeitinho do César Maia, depois vereador, e nós ajudávamos nesse processo de realmente de levantá-lo para ele ser um representante da região do Recreio, de Vargem Grande, da Barra. E falando com ele agora no aeroporto, ele chegou para mim e disse: "Bom, Ari, depois que eu fui eleito prefeito, nunca mais vi você." Depois, eu ando muito ocupado aí, não sei o quê. "Você vai para onde?" "Eu vou para Brasília." "Você?" "Não, eu só vim aqui." Eu tinha ido no aeroporto pegar um negócio que eu tinha esquecido, não vou. Aí ele falou para mim: "O que está achando de eu estar como prefeito?" Eu digo: "Olha, você quer ter uma ideia? Prefeito para mim é igual a Mary Poppins, tem que ter uma vassoura na mão. É como se fosse tua casa, o Eduardo. Eu já andei aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é tão pequeno que em 4 horas você dá a volta na cidade. Você pega um helicóptero uma vez por semana, você faz o que o Jaime Lerner fez em Curitiba. Você ouviu falar de Curitiba? Ari, pelo amor de Deus, eu já fui lá. Você já viu Curitiba como é que é? Já. Você viu como a cidade é limpa? Você viu como as campanhas que eles fazem lá são maravilhosas e tudo mais? Se você pegar um modelo de Curitiba e botar aqui no Rio de Janeiro, você vai ser um governador na próxima eleição, cara. Porque é isso que todo mundo quer. Porque se você falar de Curitiba para as pessoas que foram para lá e que conheceram Curitiba, e se elas forem honestas, elas vão dizer exatamente isso que eu estou te dizendo. E se eu sei, o modelo é sensacional, é tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque cada cidade é uma cidade, mas ele não vem com essa história. Cada cidade é uma cidade, mas para administrar é a mesma coisa. É um buraco aqui que você tapa, uma árvore que você põe lá e tudo mais. O Jaime Lerner quis fazer isso aqui no Rio, não conseguiu. E eram 10 horas da manhã, eu estava em Copacabana, tem um lugar chamado Miramar. É um bar assim, um hotel, é o Hotel Miramar. E tinha um cara sentado, não tinha ninguém naquelas mesas lá, tinha um cara sentado lá. Eu olhei e disse: "Pô, é o Jaime Lerner." Vou falar com ele. Eu estava até com o meu cachorro, andando por lá, amarrei o cachorro no lado, fiquei assim no muro do lado de fora. Disse: "O que você está fazendo aí?" Ele estava tomando um chopp. Eu disse: "Ô, Jaime, 10 horas da manhã já está assim?" Ele disse: "Entra aqui, sobe aqui, vem tomar um chopp comigo." E eu estou com o cachorro aqui, peguei o cachorro, levei o cachorro junto, fiquei lá, amarrei na mesa, ficamos conversando. Mas Ari, esse aqui é ele há de lembrar disso. Esse aqui é o último chopp que eu estou tomando nessa temporada. Como assim? Você está aqui no Rio, vai trabalhar? Não me diga, não faz isso, Jaime. Essa história, fica mais aqui, cara, para ver. A ideia tua é ótima. Que ele tinha vontade de fazer um cinturão verde em torno do Rio de Janeiro. Você vê a ideia dele? Já faz tempo isso, né? Era o Brizola, o governador. E esse cinturão verde iria abranger todos os morros que tem na periferia, o Morro do Alemão, exatamente onde existem os grandes problemas do Rio de Janeiro. O morro existiria, entendeu? Mas menos, não é? Porque haveria também essa política assim, de refrear o máximo possível, não é? A construção de casas ilegais e transformar tudo em favela e até de melhorar. Era isso que ele queria. Mas eu não quero mexer com a Zona Sul. A Zona Sul está pronta. A Zona Sul é manutenção. É lá que eu quero fazer. É a Avenida Brasil que eu quero deixar confortável. E eu apresentei esse plano para o Brizola. O Brizola me perguntou: "Quanto custa isso aí?" Eu disse: "Nada. É a natureza que vai ajudar. Planta aqui e espera que chova." E chove. E as coisas vão acontecer. Claro que nós vamos fazer com os recursos que nós temos aqui. Aí o Brizola viu o que ele tinha levado para lá. Não é? Uma sombra danada. Você vai ser governador, é o próximo. Com certeza, né? E eu vou desaparecer. Centralizador como ele era, evidentemente que já estava estabelecido na ideia do Lerner, que ele queria ter uma carta branca para realizar o que ele fez aqui em Curitiba. Não é? O outro não aceitou, mandou embora. E fez muito bem. Sob um aspecto, fez muito bem ele de vir embora, para não ficar lá, porque eu estou lá desde que eu entrei, o Brizola estava lá, foi o sujeito que acabou com o Rio de Janeiro. O gaúcho com aquele problema seríssimo de ter fugido vestido de mulher. Hã? Ele começou tudo. Começou tudo, entendeu? Ele queria ele queria ter um amparo, ele queria ter uma polícia paralela. E o povão era quem, né, segurava ele no governo. Tinha sempre esse medo. Um dia me prende, um dia me faz. Ficou com aquele complexo de ter que fugir de novo para o Uruguai. E o Lerner dançou. Mas isso que ele fez aqui, e isso que continua a ser feito aqui, é o maior cartão
de visitas aqui desse estado, sem dúvida alguma, um estado que é progressista, né? E eu me orgulho, assim, de ser paranaense e falo essas coisas todas. Agora, o que eu acho é que isso tudo deveria ser um pouco mais divulgado. Porque em vez de falar dele aqui só e fazer tudo aqui dentro, vai para fora, pô, mostra o Paraná como ele é, né? Ari, nós gostaríamos, tá, claro, de continuar. Eu já dei essa ideia para o Riquião, mas ele não aceitou. Por quê, né? Não aceita nada. Não aceita nada. E você que teve um convite a você, como é que você sente este movimento em torno da memória paranaense? Que você, quando eu liguei a você, você se propôs imediatamente a nos dar essa honra, né? E como uma personalidade, como todos são de modo geral, mas esse restauro, essa preservação da memória paranaense, na sua opinião, o que você acha como um dos personagens hoje entrevistados? Olha, e a gente sempre vive falando que o povo brasileiro não tem memória, que, né, que as coisas não são desprezadas e que o passado não interessa, e que, enfim. Quando acontece, por que não aplaudir? Essa é uma atitude que merece aplauso, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Nossa, quantos já vieram antes e quantos virão depois? Isso vai ficar para a posteridade, as pessoas vão ter, se quiserem consultar, vão consultar, evidentemente, vão saber o que realmente faz parte de uma história, não é? Da história desse país, desse estado, dessa cidade. Eu acho extremamente provável. E eu acho que, falando tudo que eu falei aqui, até sinto que poderia ter falado mais coisas, mas que infelizmente o tempo é... Não, pode falar. Não é, mas a gente fala, claro. Mas eu digo no sentido de... Não vou poder ficar aqui também o dia inteiro, compreende? Nós podemos. Tá ligado isso aí não tem tempo, seria a maior sacanagem se eu tivesse separado. Não é verdade? Mas é isso. Pode né? falar mais um pouco. Então vamos fazer. Mais 10 minutos para você falar aí. Com relação às coisas do Paraná, com prazer a gente vê, né, no sentido, no setor artístico, quanta gente nova e com valor. Sobretudo na Rede Globo, que hoje em dia é o maior teatro do Brasil, é a maior rádio, é tudo, né? Esses atores e atrizes que estão agora entrando, que estão indo embora daqui, embora em termos, que estão também indo e voltando, né? Luiz Melo, essa moça que fez Estômago, que atriz maravilhosa, o marido dela, o menino lá, ótimo, não é? Como é o nome dele? Fernando Nero. Fernando, não? Não, Nero, sim, Alexandre Nero. O Ranieri, aquele menino que é outro ator. Compreende? Marco Jorge, de Curitiba. É o diretor? Marco Jorge é diretor que do Marco... Estômago. Ah, o Marco Jorge, Eu estava lá na premiação, lá todo mundo lá, nossa, a equipe toda, com barato aquilo. Ele começou em 1984, sabe aonde? É um detalhe importante. Começou aqui. Aqui. Onde você está? Ótimo, então. Aqui no vídeo. Puxa, foi recentemente, foi há 2 semanas atrás, e eu estava concorrendo também a melhor ator por esse filme, da Guerra dos Rocha, né? Uma festa muito bonita e séria, uma festa séria da Academia Brasileira de Cinema, com presença assim, de pessoas assim, memoráveis e significativas do cinema, o Cacá Diegues, Arnaldo Jabor, todo mundo lá, a grande imprensa, tudo importante. Seria o quê? O Oscar brasileiro. Acho que até melhor, porque o roteiro estava exemplar. Aquela festa passou rápido, premiou todo mundo, e que pena que acabou. Né? E o Oscar demora demais. Premia, mas demora. Né? E eu vi aquela turma toda lá, que fazia parte da equipe, aquele diretor que subiu várias vezes no palco para levar e levou com o Estômago os prêmios tão significativos. Eu achei ótimo. Eu fiz aqui um curta em 2006 com o Gil Baroni e que eles têm uma empresa produtora. Como é o nome dela? Mônica Richbitter. Nós fizemos esse curta em Guarapuava, que já ganhou, que onde é colocado ele ganha prêmios. Né? Para mim já me deu 3 prêmios de melhor ator.
E é interessante. E a produção deles é muito séria. E eles me mandaram tudo que eles fizeram. Faça cinema com a maior categoria aqui. Eles estão fazendo cinema de primeiríssima qualidade. Então não tem mais fronteiras, entendeu? Então não adianta. Se o paranaense quer segurar só para ele isto, mais cedo, mais tarde, arrebenta o dique e a coisa vai lá para fora. É isso que tem que acontecer. Esse último Preço da Paz aí também, que ótimo filme. Que fizeram agora aqui, como é o nome? Preço da Paz. Preço da Paz. O Preço da Paz não passou ainda. É, o Erson Capra. Erson Capra e Não foi lançado no Rio. Gun. Não, ainda não foi lançado no Rio. O Preço da Paz, é. Foi feito aqui, né? Não, Que é a história do Barão do Cerro Azul. ainda não lançaram. Exibido na RPC. Belíssimo filme. Não foi exibido, né? Lançado lá. O lançamento, os filmes são muitos, né? Estão esperando, né? É isso. Mas acho que está tudo bem. Essa ideia tua aqui, por exemplo, de conjugar uma locadora, uma sala de vídeo, é ótima. Eu não vi em lugar nenhum. Tudo isso assim, interligado, né? Olha que sala simpática. Ali como Pessoa que havia um livro ver que é assim. como saideira. É o que? Uma caipirinha. O que você poderia sugerir para que nós divulgássemos um pouquinho mais o trabalho daqui, que está sendo feito aqui na região? Há meios, né? Eu acho que teria que se convocar a imprensa, teria que fazer com que as pessoas entendessem essa necessidade. Os né? órgãos nossos continuam sendo... E talvez o que acontece é o seguinte, não é um erro daqui só, que é um erro não ser unido, né? Não se aproximar, todo mundo fazer os seus trabalhos individualmente. Né? Nossa profissão de ator, ela é complicada nesse sentido. Se você fizer uma enquete entre 100 atores ou atrizes, enfim, e perguntar onde é o sindicato, ninguém sabe. 2 ou 3 saberão, mas não saberão a rua. E nem o número correto. Nós não temos, não só nós, o povo brasileiro não tem esse sentimento de união, não sabe que um povo unido jamais será vencido e que nós, atores unidos, teríamos um posicionamento muito melhor. Mas isso é uma coisa assim, atávica, genética. Quer dizer, nós todos somos assim, não são só os paranaenses. Né? O brasileiro é assim, o brasileiro não reclama, o brasileiro aceita tudo. Né? Recentemente, numa fila de banco, os bancos acabaram com as máquinas, acabaram com as pessoas, né? Então, o número de pessoal para trabalhar é pouco. Insuficiente para atender a clientela, a gente paga para entrar numa fila de banco, fica lá, às vezes 2 pessoas ou 3 ou uma para atender, levanta, ainda vai no banheiro, fica todo mundo esperando, e fica todo mundo lá, e aquilo não anda, parece que ninguém tem mais o que fazer. Um dia de banco, parece que é programa hoje em dia, fica lá um dia, se você se exalta e diz, o que eu estou fazendo aqui? E diz alguma coisa, tudo, e fala mal do banco, isso tinha que ter, não sei o que, reclama, ninguém diz nada, mas as pessoas fazem assim, concordam, mas não dizem nada. Não se comprometem. Esse é o problema. Eu acho que era fazer as pessoas que se reunirem e reivindicar isso, junto aos meios de comunicação. Você viu que o Lula declarou, está nos jornais hoje de Curitiba, o presidente chegou e disse que é natural, ele quando ele foi deputado, ele dava as passagens para os sindicalistas dele e acha natural que as passagens sejam repassadas para os familiares, etc. Mas o presidente dá um exemplo. Mas isso é uma bobagem e você se incumbe ainda de poder. Isso que devia ser assim também. Você sabe, quando uma pessoa não está, um presidente que só diz bobagem, não devia ser manchete de lugar nenhum. Sabe? Você não deveria premiar o crime, você sabe? Não deveria ser transformado nisso, mas uma vez só e pronto. Tá? Matou fulano de tal, vai ser julgado e no final não foi julgado, deixou de ser julgado. Agora, se cada bobagem que você diz, você merece uma manchete desse tamanho, é uma profunda falta de assunto e está colocando a pessoa cada vez mais lá em cima. Agora, o último gole de água aí, para finalizar, é o seguinte. Você me dizia em off que você continua como ator, ainda porque há necessidade de atores velhos na televisão, então você teria mais tempo.
Explica isso, para terminar. As pessoas também que dizem assim, você não para de trabalhar. E, bom, graças a Deus, né? Quer dizer, eu ainda tenho saúde, tenho uma certa forma, tenho vontade ainda de fazer coisas, eu acho que tem tanta coisa por fazer, meu Deus do céu, tantos desafios para você enfrentar. E na televisão há uma defasagem etária, assim, por exemplo, determinados atores que se contentaram em ser belos estão sentindo hoje que vem gente mais bela por aí, né? E que a beleza não põe em mesa de ninguém, né? Só. E quem se preparou para ser ator, porque independe da beleza, né? Independe da idade. Você pode ser como a mãe do Jorge, por exemplo, que resolveu aos 80 anos, Jorge Fernando, a Hilda, resolveu aos 80 anos começar uma carreira de atriz. E tem espaço para ela. Sempre tem uma avó para fazer, sempre tem uma tia, sempre tem uma pessoa mais velha, não é? Que não precisa pintar, que já está ela lá. No cinema também vai precisar. As histórias são assim. As histórias não são só dos jovens. Para um jovem aparecer tem que ter um velho por trás. Então, essa defasagem que houve, esse descuido que os atores mais jovens tiveram de não estudar, de não querer se tornar atores verdadeiramente, essa lacuna deixou de ser preenchida. Resultado, Lima Duarte, 84 anos, Ari Fontoura, 76, Francisco Coco, 70 e tantos, Glória Menezes, 78, não sei, parece caras isso aqui, né? Tarcísio Meira, não sei quanto, mas tudo gente mais velha, não é? Esses terão sempre um espaço dentro dos trabalhos da teledramaturgia brasileira, e dentro do cinema, e dentro do teatro. E terão um público também, entendeu? Você pode, as minhas plateias do teatro, as peças que eu faço, embora as minhas peças sejam um pouco mais, são um tanto malucas assim, porque a minha cabeça é de um cara meio doido, mas tem uma porção de gente doida de cabelo branco e de óculos me assistindo. Então há uma certa continuidade. Já posso contar com esse pessoal para pagar os atores bem e para continuar trabalhando. Você sempre tem público, né? É isso aí? Mas, gente, não doeu nada, né?